Comunidade ou favela? Cego ou deficiente visual? Se você se comportar de acordo com seus valores e convicções, sem ligar para regras e modismos da sociedade, você pode ser rotulado como uma pessoa politicamente incorreta. Essa balança de atributos morais que muda de tempos em tempos e varia entre as sociedades e culturas tem deixado muita gente de cabelo em pé. A patrulha do politicamente correto está sempre atenta a todas as formas de comunicação e cultura, sejam sites, letras musicais, programas humorísticos. Eu peguei alguém aqui! Nem o literário Monteiro Lobato escapou de ser chamado de racista com a obra Caçadas de Pedrinho, publicada no século passado. O humor, que sempre tem um alvo, adora atacar minorias e faz rir com piadas que exacerbam os defeitos de determinados grupos, encabeça a lista da patrulha. Na música, muitos compositores não se preocuparam em rasgar o verbo. Talvez hoje a clássica marchinha Olha a Cabeleira do Zezé seria considerada um hino homofóbico. Já a letra de Loura Burra, composta por Gabriel, o Pensador, para muitos é preconceito com as mulheres loiras. Para o cantor, foi apenas uma maneira de falar de mulheres belas, mas com pouco conhecimento cultural. Nos últimos anos, alguns termos tiveram que mudar de nome. É o caso de favela, que passou a ser chamado comunidade. Uma preocupação maior com o nome do que com a própria moradia. Seguindo essa cartilha do politicamente correto, até o tradicional bolo nega maluca teria que se chamar bolo afrodescendente com distúrbio neuropsiquiátrico. O que seria, afinal, de mau gosto? Será que hoje em dia as pessoas deixam de falar o que pensam para agradar a maioria? Esse é o assunto do Canal Livre, que recebe o filósofo Luiz Felipe Pondé. Autor do Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, Pondé usa sua ironia para questionar religiosos, ambientalistas, políticos e também os defeitos da democracia. Para ele, o politicamente correto é uma censura fascista. Para entrevistar o filósofo Luiz Felipe Pondé, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Fernando Gabeira. Pondé, boa noite, obrigado por sua presença aqui no Canal Livre. Deixa eu abrir aqui os debates, Mitre e Gabeira, se vocês me permitem. Tudo que possa ser classificado, Pondé, como politicamente correto, e que é a base, o alvo da sua crítica nesse setor, a isso que é classificado dessa forma, é peçonhento, é negativo, é atacável? Quer dizer, o politicamente correto não produziu nada de bom? Assim, como eu falo no livro, eu acho que o politicamente correto, ele é fruto de um processo nos Estados Unidos em que as pessoas tinham que um pouco, como que ampliar a educação doméstica. Então você começa a conviver com grupos no espaço público que não convivia antes e tinha que aprender a não fazer piada de mau gosto, por exemplo, como falar determinadas coisas que homens só falam entre si quando tem mulheres por perto, ou o contrário. Então eu acho que o politicamente correto, essa origem dele tem lá um certo sentido até um certo ponto. A minha crítica ao politicamente correto é que ele, na realidade, ele se transformou, tanto na mídia ou na imprensa ou no mundo acadêmico, ele se transformou num jogo de poder de certos grupos para, na realidade, atrapalhar as outras pessoas, evitar o debate público, lançar sobre você a pecha de que você é reacionário, que você é contra os negros ou contra os homossexuais, ou seja, barateia o debate politicamente correto. A minha primeira crítica a ele é essa. Ele torna o debate pobre e as pessoas que defendem o politicamente correto ocupam espaços nas instituições e acabam jogando com aquilo que eu acho que é uma outra coisa que tem hoje, e que tem muita gente que escreve, dá aula e tem medo, porque todo mundo se ofende com qualquer coisa. Você fala uma coisa, você tem que pensar na palavra, no que o outro vai sentir com aquilo, e você acaba com medo de perder o emprego, ser perseguido, ser processado. Eu acho que isso é um enorme empobrecimento. O empobrecimento, me parece, é sempre indicativo de censura. Professor, o senhor disse também que o politicamente correto é uma mentira moral. Sim. E é também uma praga. Praga, talvez no sentido de que está espalhando. Sim. Praga nesse sentido. Essa é a minha pergunta. É. Os meios disponíveis aí de comunicação moderna, eles
tendem a padronizar esse comportamento, quer dizer, amplifica a ideia do politicamente correto, ou pode incentivar a individualidade, que é uma reação ao politicamente correto? Eu acho que o politicamente correto, no Brasil, por exemplo, ele acabou recebendo uma resistência maior, talvez por conta da famosa cordialidade brasileira, pensando no Sérgio Buarque, né? Ele acabou recebendo uma resistência maior do que se imaginava, o politicamente correto. Né? Pois é, nesse caso, a internet pode ser até uma arma contra o politicamente correto, não a favor. Não, é assim, tudo cresce na internet, seja o politicamente correto ou incorreto. Na internet você pode linchar quem você quer, virtualmente eu quero dizer, você pode ameaçar quem você quer. Agora, me parece que na mídia o politicamente correto só não consegue impedir o pensamento de forma mais direta porque tem uma resistência. Porque o politicamente correto hoje, ele se alimenta do medo que a pessoa tem de ser processado. O cara está escrevendo, ele tem medo de usar uma palavra que fira algum grupo. Recentemente, até a Associação de Ateus processou alguém porque teria relacionado ateu a cometer assassinatos. O que é uma estupidez. As pessoas matam acreditando em Deus ou não acreditando em Deus. Tanto faz. Processaram o Datena. Isso aí. É o processo mais absurdo. Até os ateus, quer dizer, que antigamente defendiam a liberdade do pensamento, a liberdade de crença, agora entra no jogo de ofendido. Então, acho que o risco do politicamente correto na mídia é sempre diminuir o impulso que as pessoas têm de pensar livremente. Eu acho que o público muitas vezes fica de saco cheio. Tanto é que o meu livro teve um retorno enorme. Quer dizer, o politicamente correto agride a liberdade das pessoas. Eu acho que eu não tenho dúvida que sim, inclusive na sala de aula. Gabeira. Nas suas colunas, você, além de falar do politicamente correto, de criticar, evidentemente, você critica também as pessoas que acham donas de uma ideia geral sobre o mundo, de uma ideia salvadora, e se dedicam a isso. Quer dizer, você também tem uma linha crítica contra as pessoas que se acham melhores que as outras e são salvadoras do mundo. Não é? Sim. Eu acho que isso também é um dos aspectos da sua crítica. Eu acho que o politicamente correto teve uma força muito grande nos Estados Unidos. Talvez a gente tenha importado muito desse material dos Estados Unidos. Com certeza. E, inclusive, se eu fosse um marxista radical duro, leninista, alguma coisa assim, eu diria que o politicamente correto, inclusive, ele é postiço como processo revolucionário, para quem visa um processo revolucionário. Você situa no seu livro a semente, digamos, do politicamente correto num filme americano. Eu comento o filme do General Patton, é isso aí. Exatamente. Porque tem um momento em que... Ele dá uma surra num soldado que teve medo. Ele bate no soldado que foi covarde, estava com crise de nervo, e ele diz que o soldado não pode ficar ali dentro porque ali é um templo, porque são soldados feridos em batalha. E que um soldado que está em crise porque tem medo devia sair dali. E ele é patrulhado e perde o cargo. E aí perde o cargo, e a mídia toda cai em cima dele, e ele fica... Pelo que está no livro, no filme e tudo mais, é porque ele deu uma porrada. Ele deu uma surra. Não, ele deu uma bofetada no cara. Então, digamos, meus caros politicamente incorretos, que deu-se ali uma reação, uma agressão. Não, mas o politicamente correto tem algum sentido. Não foi, acho que é diferente no filme. Acho que a questão, o Patton, ele tinha um enorme número de qualidades como militar. E isso é o que o filme apresenta, eu digo no livro, inclusive, que eu estou comentando um filme, não uma figura histórica. Né? Então, assim, ele é apresentado com um enorme cabedal de qualidades. E essas qualidades todas são preteridas porque ele fez aquilo. E aí ele tem que fazer uma desculpa pública, como se, no caso do Exército, a covardia não fosse um vício dentro do Exército. Quer dizer, o que eu acho que o filme mostra de interessante é justamente como ele vai sendo cerceado enquanto general, enquanto alguém capaz de realizar uma missão, por causa de um fato que mancha a imagem do Exército. Isso é politicamente correto. Eu queria voltar a uma outra dimensão das suas colunas. A Angelina Jolie, há cerca de 2 semanas, revelou que tinha retirado os seios porque temia o câncer. E numa das suas colunas você diz, não é, que a ciência está empurrando, pressionando a ética, que nós
dotados de informação, somos forçados a tomar novas atitudes. Inclusive, os pais poderiam, no futuro, ser responsabilizados pelas características do Exatamente filho. isso. Esse episódio da Angelina Jolie, de uma certa maneira, confirmou as suas previsões, não? Acho que esse processo da ciência, desde do Frankenstein da Mary Shelley, ela já está vendo isso. Quer dizer, a ciência, na medida em que ela nos empodera, como se fala por aí, com capacidades de alterar o que se considera natural, ela vai nos empurrando para uma espécie de abismo moral e ético, que a gente não sabe como agir, e tem que ficar legislando a posteriori, de certa forma, para conseguir lidar com isso. Mas eu queria voltar à tua questão anterior, Gabeira, porque assim, a crítica a qual você fez referência, que eu faço, né? É porque eu sou uma pessoa, eu sou muito pautado pelas relações concretas diárias, né? E eu sempre sinto que as pessoas que se julgam que elas representam um processo de salvação do mundo, eu sempre sinto nelas um sentimento de que elas são superiores moralmente. Eu vejo isso desde a universidade, nas pessoas de esquerda, por exemplo, eu estou usando um termo aqui de uma forma muito solta, a gente pode vir a definir melhor, mas as pessoas de esquerda, elas partem do pressuposto de que elas têm uma superioridade moral, como se fosse uma espécie de santidade, né? Então eu vejo nelas um tipo de puritanismo moralista, como se eles estivessem acima, e que, quando na realidade a gente sabe que ao longo da história dos últimos anos, últimas décadas e séculos, 2 séculos, grosso modo, normalmente todas as utopias desaguaram em violência. Carnificina. Carnificina. O processo eu acho que o homem devia ser assim. Aí eu mato o cara real para nascer o homem que eu acho que tem que existir. É estranho, porque eu acabei de descobrir com essa tua explicação que o Tea Party é de esquerda. Porque se tem um grupo mais moralista, que se acha mais detentor de uma missão divina, de estar numa categoria superior, de ser uma raça, um grupo superior, é o Tea Party, a extrema-direita americana. Assim como o fascismo se colocava também como categoria superior, inclusive racialmente. E eu não vi nada menos esquerda do que duas isso. coisas assim, começo pelo fim. Primeiro, para mim, fascismo e marxismo é a mesma coisa. Tá. São regimes de governo que a diferença é pequena entre um e outro. Não é à toa que o nazismo, no começo, o nome do partido, não no começo, o partido significava Partido Nacional Socialista. Eles não eram nem um pouco amantes do capitalismo. E com isso eu não quero dizer que o capitalismo é a maioria. Eu acho que o debate direita e esquerda, um dos problemas dele é que ele barateia a conversa para você saber em quem você atira. No caso do Tea Party, eu não tenho nenhuma dúvida. Só a diferença é que eles se assumem como religiosos. E os marxistas não. O Tea Party parte de uma visão dessa, são meio puritanos, tem uma ideia de liberdade idealizada, aquela liberdade de parte da Fundação Americana, aquela liberdade individual que está profunda na sociedade americana, mas essa coisa de se achar superior moralmente, eu não tenho dúvida, só que eles se assumem como religiosos. E os marxistas não. O jornalista e nosso colega Marcelo Tass, Pondé, os carecas vão dominar o mundo. Essa é uma tese que eu queria conversar contigo, bater um papo a respeito disso depois do programa. O Marcelo Tass sabe bem o que é ser taxado de politicamente incorreto. No decorrer do programa, nós vamos ver algumas questões. Vamos ver a primeira. Olá, meu caro Pondé, meus amigos do Canal Livre. Eu queria colocar mais uma minhoca aí na conversa de vocês. Depois de algumas correntes filosóficas, né? Racionalismo, niilismo, socialismo, capitalismo, eu vejo surgir uma coisa que é o coitadismo, sabe? Gente que se faz de coitado, né? Grupos ou indivíduos, e que reivindicam tudo. Eles têm que ser indenizados, eles têm que ser protegidos, eles estão em extinção, e se você falar alguma coisa sobre eles, você é um monstro, entendeu? Então, por favor, meu caro Pondé, nos ilumine explicando o que é o coitadismo. Primeiro eu vou te contar que um dia eu estava parado no farol e tinha um carro com 2 meninas do lado, elas olharam para mim e falaram assim: Marcelo Tass, é você! Então assim, veja... Coitado. Não falaram. Assim, eu acho que esse nome coitadismo, que eu concordo bem com a ideia que você fala, é uma espécie assim de produção já bem
aguada do que da ideia, que acho que começa tudo com Rousseau, como eu começo com o livro, para um pouco simplificar a raiz, essa coisa de que na sociedade existe vítima, existe culpado, e que algumas pessoas são responsáveis por tudo de mal que acontece com os outros. Então, veja, com isso eu não quero dizer que não existam responsabilidades, hein? Não. Ninguém tem culpa por essa cagada. Não, mas aí que tá. Eu acho que a gente deve começar a pensar, antes de tudo, pela culpa que eu tenho. E aí eu lembro de Dostoiévski, que a gente pode falar de Dostoiévski depois. A gente deve começar pela culpa que eu tenho. Eu acho que essa moçada que se identifica com um bem político parte sempre do pressuposto da culpa que os outros têm. E esse coitadismo aí é exatamente uma espécie de fruto já barato disso aí, super simplificado. Então, é aquilo que eu dizia antes, que está todo mundo preparado para se ofender. Então, eu sou coitado disso, eu sou coitado daquilo, e aí daqui a pouco os pandas também são coitados, eu não sei o que. Isso, o problema é que quando você fala isso, rapidamente querem colocar você no saco. Eu já tive a experiência de muita gente que me conheceu pessoalmente, dizia, pô, Pandé, achei que você era um inquisidor, cara. Achei que você era um super catolicão. No sentido de que você era um reacionário, alguém super assim. Clichê. Essa tendência de simplificar o problema. Quando o senhor fala, por exemplo, de consciência social, o senhor fala de uma forma crítica, consciência social. O senhor coloca em xeque a expressão justiça social. O senhor parece concordar com Nelson Rodrigues de que os imbecis estão em maioria. Sim. O senhor chega a ponto assim de tocar na democracia de uma maneira até que exige que o senhor abra um parênteses e diz, olha, mas eu não sou contra a democracia. Eu não conheço nada melhor. É o menos ruim a democracia. Sim. Então, eu te perguntaria, como é que fica, então, a legitimação dos instrumentos de escolha das pessoas que vão governar e tal, se a maioria é imbecil, se a conscientização não existe, se a justiça social é uma ficção. Como é que se vê a democracia com esses valores que, para mim, são fundamentais? Também para mim. Assim, eu começo dizendo o seguinte, esse tipo de debate ele sempre tem que ser organizado, né? Essa coisa de dizer eu sou a favor da democracia, na realidade eu estou quase citando o Tocqueville, que fala que o Tocqueville, quando vai aos Estados Unidos em 1881, ele fala que uma das características dos povos democráticos, é se ofenderem facilmente quando você fala. É óbvio que a democracia, eu acho, é o regime menos ruim e melhor que a gente tem. Isso não significa, como quando fala o Nelson, ele está se referindo à quantidade como força dentro da democracia. E ao fato que uma grande quantidade de pessoas é chamada a participar do processo decisório, sendo que elas são guiadas por interesses. Não é muito diferente de um intelectual chegar e dizer que a classe média é ignorante. A diferença é que o Nelson é identificado como de direita. E um intelectual de esquerda que fala isso significa que a consciência é crítica. Quando diz que a classe média é ignorante, reacionária. Mas, surpreendentemente, os intelectuais de esquerda se orgulham do seu partido elevar milhares de pessoas da classe média. É para melhor odiá-los, talvez. Mas é isso aí, como se fosse para transformá-los em consumistas bobos, né? Mas eu queria só terminar isso, porque eu acho que essa questão é importante. Então, a democracia, ela me parece que ela é um regime de pesos e contrapesos. Então você tem que ter muitas instituições de jogo, conflitos entre elas, e não simplesmente uma coisa de que um número tal vota numa coisa e aquilo simplesmente é o melhor resultado, entendeu? Então a crítica que eu faço no livro na realidade, a intenção é mostrar um problema da democracia. Mas como eu conheço o mundo em que eu vivo, eu digo logo, olha, eu sou a favor. Porque, na realidade... Você chega na fronteira do olha, eu sou a favor, porque hoje em dia, você tem que ficar o tempo inteiro pedindo permissão para pensar. Porque senão colam em você, é uma pressa que às vezes dá até sono. Quando eu dizer uma coisa, nós vivemos ainda já há algum tempo e continuamos, e provavelmente teremos episódios aí que reativarão o noticiário em torno dessa questão, que é o bullying. Eu sou de uma geração, nós somos aqui de uma geração em que fazia-se gozações na sociedade, alguns excessos resultavam eventualmente punições na escola, consequências e tal, mas a vida seguia. Nós fomos, de certa maneira, moldados numa relação entre iguais, onde esse tipo de atitude, que é
politicamente incorretíssima aos olhos de hoje, vigorava no seu cotidiano. Parte, né? Até que ponto esse foco sobre a questão do bullying, que interessa a tantas mães, pais que estão nos assistindo, e que provoca reações muito, muito fortes da sociedade, na comunidade escolar e na imprensa, até que ponto isso é um filhote dessa coisa do politicamente correto? Olha, eu sou professor, estou no chão da sala de aula 3 vezes por semana, né? Em universidade, não em escola. Então não lido com criança, lido já com gente de 18, 19, 20 anos. Eu diria para vocês o seguinte, à medida em que a sociedade vai se tornando mais transparente, no sentido... O Dostoiévski tem um texto que ele fala do Palácio de Cristal, de uma feira de ciências no século XIX em Londres, quando ele comenta, ele não é o único a comentar esse Palácio de Cristal, que seria uma sociedade no futuro onde tudo seria visível. E como isso seria insuportável. Né? Eu acho que essa coisa da tentativa do controle absoluto dos comportamentos em sala de aula é uma tentativa que acaba destruindo uma certa espontaneidade, inclusive do curso. Né? Isso não significa, eu sempre tendo a ser a favor de que as escolas tenham autonomia e seja menos descentralizado os processos. Eu tenho uma certa desconfiança de tudo que tende a ser excessivamente centralizado pelo governo federal. Acho que as escolas deviam ter mais autonomia na forma como elas resolvem as coisas, que tem a ver com o que eu te dizia, pesos e contrapesos. Né? Então, a coisa do bullying, à medida que você vai legislando e vai tornando aquilo uma situação de absoluta paranoia dentro da escola, isso vai fazendo com que você fique dentro da sala de aula com medo de qualquer momento levar um processo. Isso não significa que antes os professores não davam carão, o aluno não era suspenso, ele não recebia, não recebia aqueles advertências que os pais não ficavam sabendo. Na realidade, eu vejo dentro disso um lento processo de cada vez mais exílio ou isolamento da possibilidade da família cuidar das coisas e cada vez mais o crescimento de um certo estado hiperjurídico em que você vai começando a controlar tudo, achando que você vai fazer com que as pessoas não façam bullying. Na realidade, eu acho que o pior de tudo, porque vai continuar a se fazer bullying. Numa das suas colunas, você critica um personagem, aliás, da peça Deus da Carnificina. Uma personagem que era interessada na África, queria salvar a África. Interpretada pela Judy Foster. A sua distância moral, você achava aquilo uma hipocrisia. Mas hoje, avançando-se um pouco, algumas pessoas consideram que se ajuda melhor a África, melhorando as suas condições de comércio, do que propriamente ajudando como aquelas pessoas que querem ajudar. Quer dizer, de uma certa maneira, as suas objeções morais estão avançando já e são objeções políticas também, mostrando que nem sempre o caminho de ajudar as pessoas é o do politicamente correto. Às vezes é melhor você ajudar de uma forma mais eficaz. Você não concorda? Concordo. E, inclusive, Gabeira, eu nunca fui uma pessoa muito interessada em política. Eu sempre fui muito mais interessado em moral, do ponto de vista filosófico. Mas, como dizia o próprio Aristóteles, quando você começa a falar de moral, você acaba falando de política. Né? É inevitável. Eu acredito, às vezes, quando eu discuto isso, você falava de justiça social, o que eu vou falar é uma simplificação, mas grande parte do debate público trabalha com simplificação e a questão é como você consegue, de modo competente, criar simplificações. Então eu diria o seguinte, para mim, justiça social é um mercado de trabalho aquecido. Você perde o emprego aqui, arruma outro lá. Então, quando você fala que às vezes é melhor você ajudar um país ou um continente, seja lá como for, criando condições comerciais, eu não tenho dúvida. Isso não significa perfeição. Claro. Porque a pobreza é a regra geral da humanidade. O que a gente precisa entender é como se produz riqueza, que é raro, é uma exceção, e nunca aconteceu no mundo na dimensão que acontece agora. Isso não significa que o sistema de sociedade de mercado é ideal. Para mim não existe nada ideal. Mas eu acredito que ao invés de você ficar jogando dinheiro, criando nas pessoas um sentimento de incapacidade, coitadismo que falava o Marcelo,
de que elas são vítimas, de que os outros são malvados, e que vira, inclusive, um mercado cultural, né? Tem gente que ganha dinheiro fazendo filme, discutindo coisas bonitinhas, mostrando esse lado. Acho que dar condições, criar condições comerciais é muito melhor para produzir Professor, riqueza. Concordo com você. Eu noto, não sei se estou notando errado, no que o senhor escreve, uma certa implicância com o estado do bem-estar social. Se não me engano, o senhor chega a dizer que são trabalhadores brilhantes, deficientes, sustentando vagabundos. O senhor chega a falar isso. Não lembro. Posso ter falado. O senhor falou. Eu vou simplificar. A redistribuição, que é o papel do Estado, é um dos caminhos mais edificantes da política, das conquistas políticas. E aí leva ao estado do bem-estar social. Então não cheguemos até ele, mas o instrumento da redistribuição. Como é que o senhor que disse essa frase, gente que trabalha sustentando vagabundo, coloca esse valor, que eu considero um dos mais importantes em termos de conquista? Então, eu dou um passo atrás de novo, porque senão, se eu não der um passo atrás, pode ficar parecendo que eu estou dizendo que a humanidade está dividida em vagabundos e quem trabalha, que os vagabundos têm que se ferrar. E eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, todo mundo sabe, se a gente pegar o caso do Reino Unido, por exemplo, que você tem pessoas que abusam do Estado, que têm famílias de 2, 3 gerações que não trabalham e que o estado de bem-estar social, se a gente quiser ler textos que criticam isso do ponto de vista, inclusive, da saúde pública, cria em pessoas uma capacidade dela viver de empréstimo e isso destrói, na realidade, a própria autoestima das pessoas. Porque se você não precisa fazer nada, todo mundo sabe disso. Se eu recebo tudo o tempo inteiro, de alguma instância, seja lá qual for, você pode ver isso no seu filho. Se você dá tudo para o teu filho, você vai dizer, ele vai crescer, não vai ter noção do trabalho, não vai ter noção do que as coisas custam. Então, quando eu critico o estado de bem-estar social, primeiro eu não tenho certeza, Dmitry, de que o estado de bem-estar social é a grande invenção para redistribuir renda, porque a Europa ela tem um custo de trabalho altíssimo, certo? O empregado perde competitividade. Digamos que foi assim, o maior argumento, o mais eficiente argumento que se inventou contra a expansão do comunismo. Quer dizer, o senhor gostava menos do comunismo. Funcionou bem, só que agora a conta está aparecendo. E, por exemplo, quando alguém me compara o Brasil com a Islândia, que é um país que eu conheço a Islândia, é um país super interessante, como laboratório antropológico, inclusive, é uma piada. Dizer que um sistema funciona na Islândia pode funcionar no Brasil é uma piada. Claro. Certo? Então, a minha crítica ao estado de bem-estar social me parece que ele cria certos impasses econômicos de competitividade, onera o trabalho no dia a dia, porque a gente pensa assim, todo mundo sabe que quando o bolso aperta, você joga fora o que te aperta. Agora, quando a gente pensa na pessoa que tem empresa e dá emprego, a gente parece pensar que ele também não vai ter problema se o empregado ficar muito caro. Entende? Então, me parece que o bem-estar social, o estado de bem-estar social, ele teve uma função no momento, mas nesse momento, falando de Europa, não sei, eu acho que ele deve ser pensado também como algo a ser ultrapassado. A Europa toda, o sistema europeu todo tem que ser repensado. Vamos aí ver mais uma pergunta do Marcelo Tass. Olha, tem um negócio que eu também não entendo, porque eu, na maior parte das vezes, fico muito irritado com o politicamente correto. Agora, tem um outro lado dessa questão, que é o seguinte, pessoas que se obrigam a ser politicamente incorretos o tempo todo, só para satisfazer eu não sei se é um certo narcisismo, se é uma demanda da sociedade, sabe? O mercado, né, tá pedindo pessoas politicamente incorretas, mas eu percebo que às vezes tem gente que é politicamente incorreta só por, assim, vamos dizer, porque, não sei, o cara percebeu que dá certo ser politicamente incorreto. Eu acho que era importante também a gente falar desse outro lado da questão. Olha, quando eu lancei o livro, foi uma batalha, porque eu dizia assim, eu não vou deixar que joguem o meu livro numa vala de politicamente incorreto, no sentido de que
é boçal, acha que todo mundo, que quem não, que a gente religioso é isso, que homossexual é aquilo. E eu dizia assim, olha, nós vamos ter que tomar cuidado com a recepção pela mídia, para que o livro não seja jogado numa vala comum, onde eu estivesse barateando o debate, coisa que eu não faço em momento nenhum, em lugar nenhum. Isso que o Marcelo fala, eu acho que é uma espécie de uma outra face do barateamento, que é a seguinte face: tem mercado para ser politicamente incorreto, você vende, seja lá o que for, seja livro. Na realidade, o meu livro, que é o primeiro best-seller em filosofia no Brasil, que é se perguntar, afinal de contas, como alguém consegue ganhar dinheiro com um livro de filosofia no Brasil? Ao invés de ficar xingando o livro, ou tentar dizer que eu sou o que eu não sou, o tipo reaça, contra todo mundo, que é uma super piada, isso que fala o Marcelo, me parece que é o outro lado, mas é primo do que eu estou dizendo. Então o cara sacou que ser politicamente correto, falar umas coisas meio grosseiras, chutar o balde, pega. Então ele veste a imagem do politicamente incorreto para querer dizer que ele está numa certa onda, que está na moda, que ele é a favor da liberdade. Toda liberdade tem que ter uma forma de cercear, de algum modo. Na realidade, eu acho esse debate ele demanda muita sofisticação, muito cuidado, porque justamente a oposição direita e esquerda simplifica a conversa. Mas eu acho que jamais o debate nas suas colunas foi barateado, sempre se manteve o mais alto nível. No entanto, em certos momentos, essas pessoas que você critica, você substitui pela classe média, não é? E nós já vimos, quer dizer, em certos momentos eu fico sentindo a classe média como um saco de pancada dos filósofos. Ou recebe as pancadas de um lado, ou recebe as pancadas do outro. Quando, na verdade, parece que a classe média vai se tornando também um conceito meio vazio, como aqueles conceitos escolásticos do século. Já não tem mais esse significado. Olha, a minha crítica, e eu volto ao que você falava do personagem da Judy Foster no Deus, a Carnificina, a minha crítica à classe média não é, quando eu faço, né? Não é a crítica, por exemplo, que algum outro filósofo poderia fazer dizendo que ela é conservadora, que ela é mesquinha, né? Que ela só está preocupada em pagar a televisão de cristal líquido dela, que ela só está preocupada em pagar o carro dela em 40 anos. Não é essa a crítica. Na realidade, a classe média que eu tenho na cabeça é outra. E hoje em dia, como você bem disse, classe média hoje é uma coisa que serve para você dizer que o país saiu da miséria. Então você eleva R$1.000 a classe média de salário por mês e diz que isso é classe média, logo não tem mais miserável, sei lá, alguma coisa assim, né? Estou trabalhando com um clichê estatístico. Então, o conceito de classe média hoje fica meio turvo. A gente sabe que uma sociedade, quando a gente pensa em sociedades europeias ou mesmo Estados Unidos, o que sustenta eu estou falando da Europa Ocidental, o que sustenta uma sociedade rica, que são poucas, é uma classe média forte. Né? É uma classe média que consome, que compra, até pequenos empresários que dão 2 empregos, 3 empregos. Aqui no Brasil a gente pensa que sociedade de mercado é sociedade de 3 bancos. Grandes bancos não quer competição. Sociedade de mercado é a sociedade do cara que dá emprego para 1, para 2, para 50, profissional liberal. A classe média que eu critico é a classe média da personagem da Judy Foster no Deus, a Carnificina, que é uma classe média que ganha certos lustres, sabe? Ela fala uma frase no filme, eu vou lembrar de uma frase. Ela é uma personagem dura, né? Postiça, que tem uma coisa assim que diz que está preocupada com a África, quando na realidade nunca foi lá, e está muito mais preocupada em escrever um livro que provavelmente ninguém nunca vai ler, mas ela vai pôr em cima da mesa dela dizendo que é um livro chique, né? Ela tem uma frase que ela diz assim, no momento de altíssima afetação do filme, ela fala assim, ou da peça, eu acredito no poder pacificador da cultura. Eu trabalho com cultura. Eu sou um profissional da cultura. Né? Desde que eu resolvi não ser médico e virar filósofo, eu não entrei para brincar nisso. Então, longe de mim a ideia de dizer que a cultura não é importante. Agora, achar que a cultura necessariamente pacifica as pessoas é reduzir a discussão a coisa de Papai Noel. E é melhor que faça o oposto. Né? Tem pessoas que são extremamente cultas, não vou nem entrar em clichês, que cometem crimes terríveis, assim como não faz diferença se você acredita em Deus ou não, se você é culto ou não, eu não estou defendendo ser inculto, tá?
Eu só estou dizendo que a classe média que eu critico é a classe média que acha que fazendo com que o filho vá a museu, acha que ele vai ser melhor. É a classe média que acredita que, como ela recicla lixo, ela acha que ela está adquirindo um relacionamento melhor dentro da família. Ou seja, é uma classe média que saiu do puritanismo protestante e entrou no puritanismo do politicamente correto, já que a gente está falando disso hoje, mas não acho que é só isso. Então são classes médias diferentes. Esse caráter da classe média, que alguns intelectuais chamam de ser mesquinha, de preocupar com sua, entre aspas, vidinha, certo? De não perceber o mundo na sua complexidade, eu acho que isso é uma característica típica do ser humano quando está preocupado com o que aperta o seu pé. Não é isso que eu critico, apesar de que eu não tenho esse estilo de vida porque eu sou intelectual, vivo metido com livro, não sei o quê. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, o Canal Livre volta já. Voltamos com o Canal Livre, que esta noite recebe o filósofo Luiz Felipe Pondé. Pondé, eu queria te fazer uma pergunta. O fenômeno do politicamente correto, impondo-se como uma forma de castração, censura, o que seja, ele é global. Se não global, ele está em mais de um país, em vários países. Como é que o Brasil está nesse ranking do patrulhamento pelo politicamente correto? Então, é isso que eu falava um pouco antes. Acho que no Brasil a gente ainda consegue, tem esferas diferentes. Vou começar então de outra forma. Acho que uma esfera em que o Brasil tem uma contaminação do politicamente correto que pode vir a ser problema é na esfera jurídica, né? Nesse mundo do novo Código Penal e coisas assim. Agora, na outra esfera de mídia e educação, a gente tem conseguido, de alguma forma, barrar esse domínio que em outros países é muito maior que aqui. Bom, os humoristas se consideram e, de fato, são vítimas preferenciais, né, Mito, do politicamente correto. Aqui na Band mesmo tivemos e temos problemas frequentes na justiça em função da atuação dos nossos companheiros que atuam em jornalismo, em humor, ou nas duas áreas simultaneamente. O humorista e apresentador Danilo Gentili, do programa Agora é Tarde, também deixa aí uma pergunta, vamos ouvir. Tudo bem, Pondé. Eu percebo que isso é uma tendência mundial, né? Mas na América Latina, principalmente, é mais forte ainda essa tendência ao politicamente correto, a esse discurso do coitadismo, aos líderes sindicais da minoria querendo achar o vilão da semana para poder barganhar ali o seu poderzinho e tal. Eu como comediante fui rastreada onde vem isso, porque sempre tomo paulada do mesmo tipo de pessoa. E eu fui rastreada onde vem isso. Eu cheguei a uma conclusão, mas eu gostaria que você me dissesse, você tem até mais conhecimento que eu, da onde vem esse pensamento? O politicamente correto, da onde vem? Assim, vem de um parentesco distante da tradição russoniana, que divide a sociedade. Porque o pensamento do Rousseau, e aí eu chego na coisa mais cotidiana, o pensamento do Rousseau, ele entende que existiu um dia em que, ele chama estado de natureza, em que a humanidade vivia numa condição de identidade entre desejo e necessidade. Portanto, não havia esse descolamento entre desejo e necessidade. Na lógica dele, o mundo lá para ele estava corrompido, e se você conseguisse levar ao poder pessoas que fossem menos corrompidas, porque tiveram menos sucesso nessa corrupção da relação entre desejo e necessidade, você realizaria uma espécie de purificação da política. A política tomou o lugar da graça, como a gente fala em teologia. Quer dizer, antes do século XVIII, se imaginava que o mundo ia ser redimido por Deus, pela teologia, que não é meu caso. Eu acho que o mundo vai ser redimido por nada e não tem salvação. Não há redenção. Não há redenção. E o que abre uma outra chave. Mas a política acabou tomando lugar disso. Então, eu acho que essa questão ela acabou colocando óleo e ativando todo tipo de ressentimento que as pessoas têm. Então, se você olhar para a sua vida do ponto de vista do que você é infeliz, do que você é incapaz, do que você não consegue, chegar ao ressentimento é rapidinho.
o sentimento de... A gente é ressentido porque o sol é indiferente a nós, porque sempre tem alguém mais bonita do que eu, alguém mais rico do que eu, alguém mais legal do que eu, tanto que não tem coisa que nos irrite mais do que encontrar alguém melhor do que eu, do que nós. Uma pessoa que é mais generosa, mais modesta, mais rica, mais inteligente, mais capaz. Então, eu acredito que a base desse coitadismo, a base desse culto da vítima, filosoficamente, nasce lá com Rousseau. Eu vejo que a diferença do Rousseau para o Marx é a seguinte: o bom selvagem do Rousseau está no começo e o do Marx está no final. Quer dizer, ele acredita que nós vamos chegar num estado onde, é claro que eu não estou falando que ele fala de bom selvagem, mas esse estado utópico do homem transformado está lá no final. Na prática, me parece que isso criou uma espécie assim uma espécie de capital político e moral, onde as pessoas penduram nisso todo tipo de ressentimento. Então, cada vez que você a vontade geral... porque há um interesse assim, muito próprio dos nossos espectadores sobre a questão do humor. Sim. Você acha que o humor está sendo, de alguma maneira, cerceado, massacrado pelo foco no politicamente correto, a questão do humor especificamente, nesse quadro geral? Acho que sim, porque o humor é uma das coisas mais perigosas que existe, né? E a fronteira entre você carregar o tom nas chamadas piadas de mau gosto, como a gente fala no senso comum, e chegar simplesmente a impedir a criatividade humorística, tem um grau de risco aí, que faz parte do humor, que eu acho importante ser preservado. Entendeu? E eu não acho que muitos dos casos que eu vi de humoristas que levaram porrada, não acho que eles tinham atravessado a fronteira da piada de mau gosto. E se acontecer, que as pessoas se movimentem, falem na internet, e ligue para a redação, escreva carta, xingue, como muitos leitores criticam e xingam quem escreve no jornal. Na praça pública. Agora, professor, o senhor usa muito a palavra brega. Né? Eu acho interessante porque é o seguinte: brega tem a ver com estética. Sim. Então eu pergunto, por que o politicamente correto é esteticamente ruim, negativo? Por que o ateísmo é brega? O que tem estética a ver com o ateísmo? Sim. Eu queria que o senhor explicasse, porque o senhor gosta muito dessa palavra. Né? Eu uso, brega é uma expressão que eu uso bem tipicamente no mundo do debate público, né? É pensado, é claro que é uma palavra do âmbito estético, apesar de que eu já fui muitas vezes acusado de estetizar as coisas, em detrimento da ética, eu privilegiar a estética e as relações sensoriais. Bom, isso é outra história, mas assim, eu uso a palavra, quando eu falo que ateísmo é brega, não é o ateísmo enquanto tal, é a militância ateísta, eu acho brega, né? Brega no sentido que é chata. Que é uma coisa... É fácil. Às vezes eu digo assim, eu acho muito fácil, eu costumo brincar dizendo, eu fiquei ateu com 8 anos. É. Claro. Agora é meio discutível essa sua posição, professor, porque também acreditar em Deus é muito fácil. Então, na realidade, como filósofo, estou falando como filósofo, é mais fácil ser ateu. O mundo é um péssimo lugar. É mais racional, claro. O mundo é um péssimo lugar. A honestidade, sem entrar no mérito profundo do que seria honestidade, mas a honestidade não parece ser paga, certo? As pessoas que se transformam em grandes defensores do bem, na realidade, viram rapidamente ou hipócritas ou carrascos, certo? Se, por outro lado, eu defendo um certo laxismo moral, eu posso começar a brincar de que eu sou sádico. Então, quando eu digo que ser ateu é fácil no sentido do pensamento, entendi, quando você pensa de um pouco fora do senso comum. As pessoas, a maior parte é religiosa, porque a vida é um escândalo. Então, ser religioso é uma forma de você juntar uma peça com a outra e achar que tem alguém tomando conta de você, né? Recentemente, no New York Times, publicou um artigo, um senhor que foi sequestrado na Venezuela. O sequestrador dizia, olha como estão tratando os presos na cadeia, eu sou uma vítima. E ele chegou à conclusão de que, na Venezuela, especificamente, o coitadismo era resultado de uma análise política, que vinha desde do imperialismo até o sujeito lá embaixo, entende? Que era uma concepção política. E vejo também que, no caso do multiculturalismo, ele surgiu com a ida dos imigrantes para a Europa, que a necessidade de afirmar uma identidade e tal. Eu mesmo assisti a criação da primeira Secretaria Multicultural em Frankfurt. Então, eu digo assim, historicamente surgiram essas coisas e que em determinado momento foram até interessantes. Sim. Eu, às vezes, fico me perguntando, quando eu ouço você falar assim, de uma forma muito geral, eu falo assim, onde é que o Pondé estaria na abolição da escravatura?
diante das pessoas que estavam lutando pela abolição? Eram chatos com aqueles cravos na mão ou não? Então, facilitando um pouco as identidades políticas, talvez eu estivesse do lado do Joaquim Nabuco, conservador, sendo contra a escravidão. Né? Então, acho que os períodos históricos são distintos. Claro. Assim, um dos problemas da tradição marxista é que a gente acaba passando um pente fino, e vem desde a dialética e tal, como se fosse um processo único em curso. Eu concordo inteiramente quando você diz, Gabeira, de que existem fatores históricos, não tenho dúvida, assim. Essa coisa do multiculturalismo, então, dizer que tem culturas que são vítimas e são coitadas, eu não tenho dúvida que teve sofrimento no imperialismo ou no colonialismo. Assim como eu não tenho dúvida que tem muita gente que mora na Europa, adora viver na Europa e fica brincando de que tem saudade da África, brincando que gosta da África, mas está super adaptado lá. Então, eu sempre estou pensando, mesmo quando eu penso em política, eu estou pensando em termos de caráter. Eu sou alguém muito influenciado pela ética aristotélica. Eu acho que o problema moral do ser humano é caráter. É uma questão de caráter. Né? E a crítica que eu faço à tradição do Rousseau, que deságua, ela dá a linguagem, assim como o Rousseau deu a linguagem para a Revolução Francesa, ela dá a linguagem para isso tudo. Ela cria uma espécie de categoria universal política da vítima. E essa categoria universal política da vítima gera dinheiro, garante meu almoço. E ainda dá a mim um certo ar de que, na realidade, eu sou superior moralmente porque eu sou vítima. Embaralha as coisas. Quando, na realidade, as pessoas continuam sendo... Algumas são mais corajosas, outras são mais generosas, outras são mais inteligentes, algumas são menos capazes. E você não pode mais falar isso. Você não pode mais... Atrapalha a análise do mundo. O Canal Livre faz mais uma parada. A gente volta daqui a pouco, logo depois do intervalo. Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que esta noite recebe o filósofo Luiz Felipe Pondé. Pondé, depois de séculos e séculos de muitos regimes diferentes, e todos eles marcados por muitas injustiças, dominação, opressão, exploração e tal, não há coitados no mundo, não? Quer dizer, o coitadismo não seria também uma compensação, uma espécie de um resgate de uma fatura, uma dívida qualquer, ainda que parcialmente? Ele é completamente abominável. Claro que eu estou usando o nome pela caricatura que vocês usaram, coitadismo. Sim, que veio do Marcelo, do Marcelo Tassi. Não tem o... Posso falar a palavra? Não, aqui não tem fudido no mundo? Acho que tem. A minha dúvida é se a torná-lo um coitado é a melhor forma dele sair dessa condição a qual você se referiu. Eu acho que é melhor você dar a ele condições de se virar, de buscar trabalho. Eu acho que o melhor modelo de sociedade que existe, que a gente conhece, não o ideal, mas a gente tem que procurar compreender como que os Estados Unidos conseguiu fazer o que ele fez. Não ser igual a ele, porque nem eu quero ser igual, acho que estou ótimo no Brasil. Mas entender como que os Estados Unidos conseguiu gerar riqueza e gerar liberdade do jeito que ele gerou. E aí eu acho uma enorme perda de tempo a gente ficar olhando para Cuba. Como tem gente que manda aluno ir para Cuba. Ou você ficar olhando para modelos como a França, falido. Ao invés de olhar, não no sentido de que é paraíso, entendeu? Ao invés de olhar para os Estados Unidos e ver como se resolveu aquilo lá. No sentido, inclusive, da criação dos chamados direitos civis. Né? O processo de criação de direitos civis. Então, quando você pergunta se eu não acho que existiu coitado, eu não tenho dúvida que a condição de vítima real no mundo sempre aconteceu. A minha dúvida séria, quase metodológica, é se dizer que ele é coitado, dar um emprego para ele como coitado, trabalho na Secretaria de Coitados, representa os coitados, se é a melhor forma dele deixar de ser coitado. Acho que não é. Eu queria voltar àquela questão do bloco anterior. Até onde vai, então, a ação do Estado na sua percepção? Acho que o Estado redistribuiria a riqueza melhor se ele fizesse uma melhor infraestrutura, se ele cuidasse de coisa desde estrada, se ele desonerasse pessoas que estão no extrato médio produzindo riqueza.
certo? Ao invés de ficar onerando essas pessoas, fazendo uma indiferença entre quem de fato está lá em cima e quem está aqui no meio, suando a camisa para trabalhar, para pagar conta, a famosa classe média verdadeira, certo? Acho que o Estado redistribui renda melhor se ele cumprir a função dele, fizesse segurança pública onde as pessoas possam sair na rua e fazer negócio, trocar ideias, comprar e vender, se o Estado cuidar de fato da educação. Todo mundo sabe, quando se olha para os que se chamavam antigamente tigre asiático, né? Singapura, Coreia do Sul, não sei o quê, todo mundo sabe que lá tem um regime, um sistema de educação que opera. E aqui a gente fica brincando de que a solução é cumprir uma dívida histórica. Eu tenho desenvolvido o seguinte raciocínio. Hoje eu tendo a achar que essas pessoas que falam da dívida histórica com relação à pobreza é semelhante aos coronéis do Nordeste de onde eu vim. Só que tem um lustre. Agora, o coronel, de repente, ficava citando frase em francês que ele não sabia o que era. Agora, essa elite, que na realidade não está nem aí, de fato, para o que as pessoas de fato passam no dia a dia, ficam brincando de que estão resgatando uma dívida histórica social. Eu acredito que o Estado redistribui renda melhor se ele der às pessoas condição de andar na rua sem ser assaltado, sem ser morto, se der condição de quem é pobre para a escola, estudar muito bem, conseguir competir com moleque, filhinho de papai, que estuda em escola cara, a política muito mais. de cotas, você não é uma forma de fazer isso? Eu sou contra a política de cota racial, ponto. Sou contra. A política com relação à escola pública, eu tenho uma ideia um pouco mais longa. Né? Primeiro, eu sei, todo mundo sabe, que no momento que você instalou políticas de cotas para escolas públicas, tem um monte de gente de classe média colocando o filho na escola pública para garantir o lugar no vestibular lá na frente, numa federal ou numa estadual pública qualquer, para garantir que o filho fez. Então, assim, a grande crítica que eu faço, na realidade, a todo o pensamento de esquerda em geral, e, de novo, eu sei que isso barateia, porque nesse momento aí tem gente que joga à direita, então você é fascista. Eu normalmente tenho sono quando alguém me pergunta isso. Você é fascista, você é racista. É uma grande falta de repertório ou de leitura do que eu escrevo. Mas a grande crítica que eu faço à tradição de esquerda, e eu faço no livro, é que ela é péssima em avaliação de caráter. Gabeira, sua última pergunta, por favor. Não, é isso mesmo. Eu queria só concordar, porque eu vi uma cidade da Bahia onde a escola pública é tão boa que a escola particular fechou. É lógico. Olha aí. Nossas escolas públicas antigamente eram ótimas. Todo mundo sabe a fórmula. Claro. Mas eu queria fazer uma perguntinha rapidinha, que é o seguinte. É a última? É a última, parece, né? Nesse livro aqui, o último capítulo, o penúltimo, é sobre o bovarismo. Você analisa o Madame Bovary do Flaubert e tira dali elementos para avaliar as mulheres e tal. E você chega àquela expressão, as mulheres que não querem mais envelhecer, que vivem um bovarismo insuportável, porque é um negócio que eu não sei como vai acabar isso e tal. O senhor usa a expressão paquitas velhas. Ah, sim. Né? Eu queria saber... Essa é uma expressão de uma aluna em sala de aula. De onde que você tirou isso? Eu tirei de uma aluna em sala de aula, se referindo a mulheres que morrem de medo de envelhecer. Eu não acho que são só as mulheres, mas os homens também. Só que isso nas mulheres tem mais holofote, porque elas envelhecem mais cedo, porque elas amadurecem mais cedo, porque existe uma cobrança de beleza física delas com elas mesmas, elas competem entre elas. As mulheres ficam lindas e se vestem bem para competir com a outra. Não é para nós, homens. É para competir entre elas. Mas eu também, em certos momentos, também um pouco. Para nós é legal quando a gente dá sorte, né, Gabeira? Quando a gente dá sorte é para nós. Mas assim, eu queria pontuar que esse é um tema importante, essa discussão sobre as mulheres, porque eu tenho muita leitora mulher, né? Eu já escrevi muitos artigos em revistas femininas e tem assim, as mulheres que não estão preocupadas com ideologia, elas me leem, gostam, discutem, concordam, discordam. As feministas me detestam, porque feminista não entende nada de mulher. O senhor relaciona a Paquita Velha com o shopping, né? Elas vão para o shopping. Sim, a Paquita Velha foi uma ideia, foi uma aluna minha que falou um dia na aula, quando a gente estava falando isso, e eu achei a ideia uma super ideia, né? Nas suas colunas, você observa também que não são só as mulheres. Existe um processo de artificialização da vida e que vai ao avanço da ciência e a possibilidade também de as pessoas
prolongarem através de cirurgias, tudo. Bom, sim. a sua Gabeira, beleza, Pondé né? e Mitre, não há nada mais politicamente correto e, portanto, sacal do que dizer que o tempo acabou, mas acabou, vocês parem de falar, por favor, para eu agradecer não vai finalmente parar de agradecer mais uma vez ao nosso convidado. O Canal Livre fica hoje por aqui. Agradecemos, Pondé, por sua presença, ao filósofo Luiz Felipe Pondé, muito obrigado pela audiência, uma ótima semana e a gente se vê domingo que vem. Até lá e boa noite.